Olá, Olá, Silvia, tudo bem? tudo bem, Fábio? Tá me vendo? Estou vendo bem, estou escutando bem e te faço a mesma pergunta. Está me vendo e escutando bem? Sim, estou sim. Tá. Acabei de ver que eu deixei meu óculos em algum lugar, então se em algum momento eu ficar assim, você, por favor, não Isso, ignore. Eu é vou ter que olhar grave. para outra tela para ver tudo maior. Acho que Silvia, é acho que a melhor. gente tem tempo, não quer procurar, não? Peraí, Olha, acho que é melhor. é, Bom, fui no caminho em algum lugar. Não, não tem problema, eu posso ficar sem óculos mesmo. A gente fica nessa luta, né? Com e sem eu não, óculos, eu vou eu não ficando posso sem ficar sem ele. óculos, Você eu não não consegue consigo. mais. Mas Ah, eu tenho. bem, não é a minha primeira live, então vamos tentar fazer isso da maneira mais interessante possível para os que estiverem nos assistindo. Ah, vamos esperar um pouquinho, acho que deu uma travada. Show. Tá, você travou aí porque Travei, mas já voltou. O som tá ok? Você tá me ouvindo bem, né? estou O ouvindo pessoal que está bem. entrando está ouvindo bem também? Desculpa? Perguntei para o pessoal que tá entrando se está ouvindo bem, só para a gente ter Ah, certeza. legal. Eu estava tentando entrar aqui no. É estranho, por que que eu não consigo entrar no. Hã? Ah, aqui. Poxa, mas que. É estranho. Ah, agora sim. Agora eu estou me vendo aqui. Ah, Ah, legal. vamos lá? Conseguiu? Você tinha dado uma Vamos. travada aí? Foi alguma coisa previsível? Deve ter sido alguma questão de conexão, mas Ah, aqui para mim tá ok agora, tá normal. ok. Bem, então vamos Tá? dar início aqui. Eu queria então, né, dar um olá e uma boa tarde a todos. Eu sei que muitos ainda estão por chegar, Silvia, aqui em nossa live. Você vai ver que vai dar um engarrafamento aqui no stream do Instagram. Enfim, de qualquer forma, a gente também coloca isso gravado para quem puder, né, não teve a oportunidade de assistir ao vivo e assistir depois, mas eu tenho certeza que vamos bombar aqui. Bem, eu sou o professor Cipolla, atuo nos cursos de gestão e administração da Universitas Rios e trouxe a uma convidada muito especial, né? Aqui no Chega na Live da Univeritas. E eu vou precisar pegar aqui uma colinha para eu ler um pouquinho sobre, além de minha amiga, a Silvia Terra, ela é administradora, pós-graduada em gestão de recursos humanos e gestão do conhecimento, além de uma empreendedora né, que acredita e trabalha com e para as pessoas. Tem mais de 20 anos de atuação em recursos humanos de grandes empresas, é fundadora da For All e da Plural Academy e também diretora do Camp Mangueira. Seu foco de atuação hoje está em questões relacionadas à pluralidade, diversidade e inclusão, temas que são abordados pela Plural Academy, okay? E em todos os projetos da For All. E é sobre isso que vamos falar hoje, diversidade no futuro das organizações. E aí, assim, né, diversidade ou pluralidade, pluralidade de ideias, de perspectivas, de Isso aí. diversidades. A Silvia vai falar sobre isso e nós vamos trocar ideias com ela a respeito desse tema que é essencial para construir o futuro das organizações. Bem, então, acho que a gente já deu aqui, né, o nosso horário, então vamos lá. Uh, vou fazer alguns questionamentos, eu espero que a gente possa aí trocar aí uma bola e fica aí também o pessoal com seus comentários. E aí a gente tenta ver se é possível responder. Silvia, recentemente você fez um webinar, né, que a gente tinha conversado, falado sobre um novo normal. O que podemos Isso. esperar desse novo normal no futuro das organizações? Olha, esse tema já está, o tema novo normal, acho que já está quase batido, né? É impressionante como a gente acaba com com esse volume de informações que a gente consome, ainda mais agora que tudo se virtualizou, né? A gente
adere a novos paradigmas. Eu, acho que, eu diria que o novo normal foi um deles. Eu li um artigo certa vez em que alguém questionava o que é esse novo normal? Afinal, o que era normal antes? E será que o nosso normal de antes era melhor do que o que a gente tem agora? E muito vem se debatendo sobre isso, né? Nesse webinar que você mencionou e que você estava lá assistindo também, que a gente conduziu pela Plural Academy, a gente discutiu um pouco diferentes perspectivas. Eu falei com uma pessoa que está aqui em São Paulo, né, mais perto da gente, eu estou no Rio de Janeiro, essa pessoa está em São Paulo, uma outra pessoa que estava na Itália, e a gente conversou um pouco sobre o cenário do dia a dia que a gente está vivendo em casa, com a família, e da mesma maneira no ambiente de trabalho, que muda, né, o ambiente de trabalho mudou, o seu ambiente familiar mudou. Então, acho que essa questão que recente que tomou conta do mundo como um todo, que tem a ver, né, com a pandemia, esse distanciamento social sugerido a todos, né, e que nos fez viver a vida de uma outra maneira, nos trouxe também uma diferente perspectiva sobre o que a gente julgava ser normal. E, sem dúvida, vai ser diferente daqui para frente, porque a gente vai passar agora por um momento de transição, a gente percebe ainda que as pessoas estão em diferentes contextos, vivendo diferentes contextos, percebendo cada um a pandemia e os efeitos dela de uma maneira diferente. E, sem dúvida, isso traz impacto para as organizações, isso traz impacto para as pessoas, né? As empresas começam a mudar a sua forma de trabalhar, e as pessoas, de alguma maneira, também se expõem mais, né? É notória a exposição da vulnerabilidade das pessoas, questões como a gente passa a saber um pouco mais daquele colega que trabalhava na baia. Porque essa era uma discussão que eu, como executiva de RH, durante muitos anos tive em organizações, que é você falar que existe um equilíbrio, a gente sempre falou muito entre equilíbrio de vida pessoal e vida profissional. Verdade. Mas é uma única vida. É uma única vida que nós vivemos e é natural que ela se entrelace, mas a gente criava essa barreira, né? E o distanciamento geográfico permitia, porque a minha família ficava em casa e eu ia para o trabalho. Ir para o trabalho era um movimento que tirava você de casa. Agora não mais. Isso fez uma diferença bastante significativa e mesmo quem não sai, quem continua saindo, vive isso diferente, porque tomar, por exemplo, a minha cunhada que é médica, né? Ela como médica continua saindo para trabalhar, mas o filho que ia para a escola não está indo para a escola, então ele está vendo a mãe sair, a mãe voltar, ele está percebendo uma dinâmica do trabalho da mãe que ele não percebia antes, e isso tudo faz uma diferença. Então, em resumo, né, desse novo normal, para as empresas tem todo um novo modus operandi, uma necessidade de mudar os seus formatos, de inovar cada vez mais, de se adaptar e flexibilizar rotinas, e para as pessoas essa exposição da sua vulnerabilidade, do que a gente agora é capaz de fazer. Né? Eu agora estou sujeita, nesse momento, em reunião, em live aqui com você, né? E eu poderia estar dando uma palestra, uma aula, e, de repente, minhas cachorras podem latir loucamente aqui quando passar o caminhão do lixo. Isso pode acontecer. Né? Ninguém precisaria saber disso, mas isso pode acontecer. Eu já aviso que, se acontecer, eu não tenho nem como fazer, travar, enfim. Mas é só para dar um exemplo de como a gente se expõe a esse novo cenário. Aqui em casa não tem cachorro, mas tem a ligação de São Paulo. É umas 5 ligações todo dia de São Paulo, sem ninguém falar nada do outro lado. Então, é verdade, a gente tem que avisar antes. Então, gente, se tocar o meu telefone aqui, o de casa, o fixo, que eu não sei nem porque que eu ainda tenho telefone fixo, é por conta de uma ligação de São Paulo. Eu acho que nem a minha família mais sabe o meu telefone fixo, mas enfim. Bem, Silvia, interessante. Agora,
algo que me interessa. Como é que a diversidade entra nesse contexto? Ela pode, de alguma forma, ser propulsora de inovações para as organizações? Acho que tem aí uma... Sem dúvida. Né? Esse é o principal gancho, Fábio, porque se a gente está dizendo que as organizações elas precisam se reinventar, vamos combinar que as organizações já sabiam que a mudança é uma constante, né? Isso já era natural, né? Quantos de nós, você e eu, já trabalhamos em empresas, você chega lá num dia, hoje eu vou fazer isso, e tudo muda porque chegou alguém, porque fez alguma coisa, porque caiu a venda, subiu a bolsa, alguma coisa aconteceu que muda completamente o seu dia. Então, essa constante de que mudança sempre vai ter, as empresas já sabiam, mas elas sempre puderam, de alguma maneira, negociar ou segurar aquilo que era possível. E aí isso veio como um turbilhão, né? E de repente as pessoas precisaram se adaptar à pandemia, isso, leia-se a pandemia, veio como um turbilhão aí de mudanças repentinas e que fez com que as empresas precisassem reinventar processos todos de uma vez, ou muitos de uma vez, e mais do que isso, também as relações. E as pessoas precisaram se adaptar de uma maneira muito rápida. Quando você tem alguém pensando o processo, esse alguém pensa sempre dentro do que a sua caixinha de pensamento permite, né? Agora, quando você precisa inovar, você precisa ir além dessa caixinha, você precisa buscar outras referências. E diversidade nada mais é do que você olhar para o lado e perceber que quem está do seu lado, quem está em cima de mim, quem tá ao meu redor, você e eu, somos diferentes. Temos afinidade, podemos ter afinidades em algumas questões que nos aproximam, a formação, que pode ser a formação, no nosso caso não é o gênero, porque somos de gêneros diferentes, mas a formação poderia nos aproximar, a experiência profissional poderia nos aproximar, a origem, de uma maneira geral, poderia nos aproximar, mas outras coisas são completamente díspares. E isso faz com que nós pensemos diferente, possamos ver as coisas sob perspectivas diferentes. Quando a gente troca e a gente permite se ouvir um ao outro, a gente está fomentando inovação, porque eu faço você pensar em algo, eu crio uma sinapse, né? Eu faço você pensar em algo diferente que você não tinha pensado, por mais que você resista eventualmente, e você me faz pensar de uma maneira diferente também. Essa troca é favorecida pela diversidade, sem dúvida, porque na apresentação você falou pluralidade, diversidade. Na For All a gente costuma usar o conceito de pluralidade mais do que o de diversidade como um conceito mais amplo, porque a gente entende que a pluralidade é quando você tem ideias plurais, perspectivas plurais, plurais no sentido plural mesmo, de quantitativo, de diferentes, de muitos, como todos nós somos. Nós acreditamos piamente nisso e entendemos que a diversidade é tão simplesmente um conjunto, que a pluralidade é o conjunto de diversidades, né? A diversidade de gênero, a diversidade de origem, a diversidade de raça ou cor de pele, tudo isso compõe o ser humano. E a partir daí, a partir do momento que eu respeito a diversidade, entendo isso, eu consigo trazer isso para o ambiente de uma maneira que favorece a inovação. Um ambiente mais propício, isso já está provado por pesquisas diversas, né? Um ambiente mais que valoriza a diversidade, de uma maneira geral, ele tende a favorecer a inovação por abrir espaço para as pessoas se sentirem mais confiantes para falar, para se posicionar, para trazerem as suas ideias, além de também garantir que elas sejam ouvidas, né? E tenham as suas demandas atendidas, no mínimo de condição, não só condição de trabalho, porque não é mais uma questão legal que a gente está falando, mas de condição de terem fala mesmo, né? De terem espaço para troca e para sem melindres, eu diria. Acho que essa é sem dúvida a chave da inovação, uma delas, né? Com certeza, você ter pessoas, né, no plural aí, num sentido mais amplo, é verdade. Eu acho que, inclusive, eu estou com um canal falando sobre inovação no YouTube, lá, publicando alguns vídeos, porque realmente falta isso nas organizações, e a ideia
eu acredito que da pluralidade pode trazer, eu acho que injetar esse possível ânimo, né, necessário para as organizações saírem, né, do seu, né, a gente meio batido, né, mas sair do seu quadrado. Agora, você consegue explorar mais esse assunto de pluralidade, Silvia? O que é isso, na verdade? O que isso significa em termos objetivos para as organizações? O que demanda de atitude delas, por exemplo? O que é a pluralidade, afinal? Então, a pluralidade, também existe um movimento global que se chama, que é sinônimo de pluralidade, é muito afim, que é o pluralismo, né? O pluralismo nada mais é do que o respeito às diferenças e a capacidade de inclusão. E as empresas têm falado disso. Têm falado desse tema de uma maneira ou outra, ainda que não usando esse tom, mas a gente acabou, por exemplo, acabou ainda não, né? Porque hoje ainda é dia 29, a gente está acelerado, mas está acabando aí o mês de junho, fechando o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT. Ontem foi o dia do orgulho LGBT, e assim, as pessoas, você percebe um movimento claro de pessoas começando a se sentirem, de fato, muito mais confortáveis hoje para falar das suas orientações, para abrir o seu perfil e fazer isso, e fazendo isso de uma maneira muito consciente, porque as empresas estão percebendo que não só do lado de dentro, né, como RH eu sempre falei isso, empresas são formadas por pessoas para pessoas. Então, dentro da empresa tem pessoas e do lado de fora ela quer vender, né, seus serviços ou seus produtos para outras pessoas. E cada vez mais o que se percebe é que precisa haver uma certa afinidade entre esses grupos de pessoas. O que não significa que todas tenham que ser iguais, porque o que já está claro e o que o pluralismo defende de fato, é que não somos iguais neste sentido, né? Somos iguais, somos todos diferentes e as nossas diferenças podem nos aproximar da mesma maneira que podem nos afastar. Historicamente, as nossas diferenças nos afastaram muito mais do que nos aproximaram, né? Ou pelo menos afastaram determinados grupos enquanto aproximavam outros. Todo o conceito de igualdade que vem também, né, numa linha histórica em grupos, né? Então, em algum momento somos todos iguais, né? Os nobres, né? Era o que se falava. Então, os nobres eram todos iguais. Havia ali uma sensação de igualdade entre as pessoas da nobreza. Mas quem não estava na nobreza, os escravos, os plebeus, esses não tinham os mesmos direitos. Então, o conceito de igualdade ele foi mudando. Hoje, nós temos uma série de tratados e documentos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição Brasileira, que conferem esse direito de maneira muito clara a todos nós, independente de raça, gênero, condição social, etc. e tal. Mas ainda assim, a gente sabe que as experiências vividas, as preferências, as escolhas são diferentes também. Então, ainda que eu e você tivéssemos nascido no mesmo ano, no mesmo lugar, na mesma cidade, de famílias próximas e talvez numa mesma condição social, só por você ser homem e eu ser mulher, teríamos tido provavelmente, na nossa geração, uma criação um pouco diferente, né? Visões de mundo já diferenciadas. E aí as minhas escolhas e as suas escolhas, ao longo da vida, fariam ainda mais diferença, né, na formação que escolhemos e tudo mais, para que a gente chegasse a esse momento da vida com uma série de pluralidades a compartilhar, ou singularidades minhas, singularidades suas, que poderemos compartilhar. E o valor desse compartilhamento de ideias é o que gera para o ambiente onde vivemos, né, mais tranquilidade, a sensação, na verdade, de que todos temos voz, todos temos espaço. É por isso que a gente precisa falar do tema, né?
porque parece utópico em alguns momentos, quando a gente vê que nesse mesmo mês de junho, em que tanto se celebrou sobre o orgulho LGBT, também a gente teve uma série de episódios de racismo que, na verdade, foram iniciados em função de uma ocorrência dramática nos Estados Unidos. E muito se questiona, né? Por que isso não aconteceu? Por que aqui no Brasil isso não foi desencadeado, ou não é desencadeado diariamente? Porque isso talvez aconteça diariamente. Mas porque todo movimento vem em ondas. E todo movimento de diversidade, na verdade, ele vem em ondas que começam, e essa é uma visão que a gente precisa também comentar, começam lá fora. A maioria das organizações, das empresas que que começou programas, e tem programas muito estruturados até, de inclusão e diversidade, de inclusão das diferenças, de valorização da diversidade, programas estruturados, traz isso de fora, né, da Europa, dos Estados Unidos, onde esse movimento começou há muito mais tempo que aqui. Historicamente, não é nem historicamente, culturalmente, o Brasil tem uma ideia de que nós somos muito inclusivos, muito permissivos e muito camaradas até, mas isso tem uma série de vieses velados que a gente começa a perceber quando estuda mais a fundo, quando vê alguns movimentos acontecendo, e esses movimentos estão muito claros na mídia, né, de uma maneira geral, no dia a dia também das organizações. Então, acho que, de uma forma, de novo, mais resumida, para fechar aí a tua questão, a importância da pluralidade e da diversidade hoje para a gente dar essa resposta à sociedade, né? Para a gente poder, no momento atual, construir as bases para poder fazer uma diferença em relação a todo um legado histórico que que a humanidade, de uma maneira geral, eu, você e todos para trás, né? E que aqui estão e para trás, fizeram acontecer, né? Fizemos acontecer. Então, a gente precisa claramente dar uma guinada, fazer alguma diferença em relação a esse tema, fazendo com que todos se permitam, né, incluir e se sintam incluídos também. Acho que essa é a grande questão. Acho que acho que um dos principais dilemas de trabalhar a diversidade, Fábio, não é falar de diversidade em si, mas é como que a gente garante a inclusão das pessoas, que a pessoa se sinta pertencer. Porque incluir é isso, né? Incluir é você. Não é simplesmente. Tem uma frase da Verna Myers que é sensacional, que ela fala que diversidade é quando você convida para festa. Então, eu faço aquela festa com um monte de gente diferente, né? Mas a inclusão mesmo é quando eu chamo para dançar. Porque não adianta só chamar para festa, né? Fica todo mundo no mesmo ambiente ali, né? Ninguém fala com ninguém, ninguém dança com ninguém, todo mundo olha a comida, não gosta disso, não gosta daquilo, e fica aquele ambiente chato, né? Quando eu chamo para dançar e danço junto, ensino a dançar comigo, vamos lá, você não gosta de rock, mas vamos dançar comigo, isso aqui. Aí eu tô incluindo, essa é a diferença. E é isso que a gente, esse passo que a gente precisa dar nas organizações, na sociedade em geral, né? Entendi. Você tem um trabalho bacana, acho que lá no Camp da Mangueira, acho que você tem bastante um background bom, bacana e que vivencia essa situação. Mas falando em termos de futuro, e algo que bate mais em mim, da minha área, vamos dizer, de estudo, a gente pensa no futuro, uma coisa tende a ser diferente. E aí as organizações devem estar preparadas para esse futuro. Ou seja, a gente diz que são as organizações do futuro, ou seja, aquelas organizações que estariam preparadas para esse possível futuro. Então, assim, por que pluralidade ou diversidade é importante para as organizações do futuro, Silvia? Olha,
a gente fala muito em futuro, até do futuro do trabalho, o futuro das organizações, e nesse contexto de futuro, antes vamos falar o que é esse contexto de futuro do trabalho, né? Acho que a pandemia, de alguma maneira, acelerou muita coisa nesse sentido, porque flexibilidade, acessibilidade, essas são questões de futuro, que eram já desenhadas como questões de futuro muito relevantes, que precisariam ser endereçadas a curto prazo, curto e médio prazo. Essas questões, elas foram claramente aceleradas agora. E a gente vai começar um movimento de como viver, como voltar agora, né, a uma suposta normalidade de imediato, mas incorporando o que a gente ganhou de positivo. Então, essa já é uma grande questão. Se a gente falava de flexibilidade, adaptabilidade, que são características de todo esse ambiente digital, que é uma das competências do futuro, né? Afinal, quando a gente fala de competências de um profissional, olhando para essas organizações do futuro ou para esse futuro do trabalho, a gente fala claramente de um terceiro bloco de competências, que são as competências digitais. E aí, nesse momento, quem achava que tinha zero competência digital, já descobriu alguma coisa, já aprendeu alguma coisa, né? Ou se congelou num bloco de gelo e está esperando passar em 50 anos para ver o que acontece, né? Acho que eu estou influenciada por um filme que eu vi no fim de semana. Mas enfim, uma história do bloco de gelo. Mas essa questão da competência digital é muito relevante. E quando você traz para o digital, essa virtualização das relações, ela também permite algumas facilidades e, ao mesmo tempo, permite o uso de algumas máscaras a mais. Então, acho que esse é um cuidado que as organizações precisam ter em relação à diversidade. Porque no momento em que a gente está abrindo o caminho para falar de diversidade, e muitas empresas já tinham isso na agenda, e aí, de repente, veio a pandemia, a gente olha para frente e vê que tudo vai ser, quase tudo, muita coisa vai ser diferente, mas essa questão de como as pessoas se relacionam, essa questão dos relacionamentos teve muito impacto, e é importante cuidar para que as máscaras que a gente eventualmente usava, elas não fiquem, elas não sejam ainda mais usadas, né, nesse ambiente virtual, com essa digitalização. Porque quando a gente faz uma live ou uma call com um vídeo, né, a gente está se vendo. Mas eu tenho sempre a opção de não usar um vídeo. Eu tenho a opção em alguns aplicativos, né, de mascarar a voz. Eu posso simplesmente usar um WhatsApp ou algo parecido e ficar no texto. E assim eu não me revelo. Eu não revelo ao mundo quem eu sou. E isso vai na contramão desse movimento de abrir espaço e de você se direcionar. Porque se você puder, quanto mais a gente puder expor as diferenças e mais do que expor, valorizar as diferenças, a gente vai estar entendendo e percebendo as quebras de vieses e paradigmas que precisam ser feitas para incluir, para garantir a inclusão da diversidade. Acho que esse é o trick, né? Esse é o cuidado. A gente não tem... quando a gente tem visibilidade do que está acontecendo, né, e muitas vezes a gente numa organização, a gente acha que tem visibilidade de tudo, porque você está lá presencialmente, você vai à reunião, você, né, vê as pessoas, você dá bom dia, você fala com as pessoas presencialmente. E quando você não está no presencial, você está no digital, você está no virtual, que é uma, né, das características aí do futuro, você precisa fazer a diferença através do que a gente tem de diferente, né? A virtualização, ela traz esse que é uma das características aí do futuro, ela traz essa questão do distanciamento, que é preciso trabalhar, mas ela traz também um outro lado, que é de alguma forma já mencionei, que é a capacitação do humano, né? Do humano não como aquele ser que precisa se preparar para lidar com a máquina, mas
vai além disso, vai para aquele ser humano que é diferente da máquina, né? Se hoje uma máquina pode corrigir textos, por exemplo, e isso substitui o trabalho de um professor, né? Imagina, você tem trabalhos, você passa trabalhos para os alunos e você tem uma série de questões para ler e você precisa fazer isso, mas uma máquina, de fato, faz isso muito mais rápido que você. Um computador lá, super máquina, faz isso muito mais rápido que você. Então, a produtividade dele é muito maior. Mas você vai ser capaz, como ser humano que é, de fazer uma diferença que ele não faz. Ainda que você não leia 15 mil linhas por minuto, como ele lê, e nisso você nunca vai competir com ele, você tem a capacidade de entender que um determinado aluno escreveu alguma coisa porque esse aluno vive essa realidade, ele escreveu sobre uma doença, falando com uma realidade que ele vive porque ele tem uma pessoa doente na família e você sabe que ele viveu isso naquele momento porque você esteve com aquele aluno, você teve o contato com aquele aluno, mesmo que não seja físico. Mesmo no virtual, a gente tem a capacidade como ser humano de se conectar ao outro pelas emoções. E é isso que tem que fazer a diferença também. E esse é o canal que muitas vezes as pessoas não percebem, mas que é um canal em que a diversidade deve ser valorizada, porque isso fala de empatia, né? E muitas vezes eu tendo a achar que aquela pessoa que é diferente de mim, ela não tem nada a ver comigo, não tem nada a contribuir. E é exatamente o oposto, né? As pessoas, todos podemos aprender com os outros, e isso faz parte de um aprendizado individual. Cada um precisa querer fazer essa mudança, ligar essa chave da empatia, da colaboração, da confiança, né? E tudo isso passa por você ser capaz de olhar para o outro e de se vulnerabilizar um pouquinho também para deixar que o outro te veja, né? Eu costumo dizer que a diferença entre o profissional de hoje e o profissional do futuro está no quanto ele quer ser humano. Essa é a principal diferença. Essa é o que a gente precisa desenvolver, se for o caso. Empatia é um tema complicado, mas extremamente importante. Converso muito sobre isso com os meus alunos. Verdade. Silvia, focando ainda nas organizações, já que você colocou um ponto importante sobre essa necessidade, agora, qual seria o impacto de uma organização de não ser plural, de não ter diversidade, de não encontrar nessa abordagem algo que ela deva interiorizar para dentro da sua organização? Quais seriam os impactos para uma organização como essa? Olha, Fábio, é o seguinte, se cada pessoa é uma pessoa, cada organização também é uma organização diferente, né? Formada por pessoas diferentes. E aí a visão é muito, de novo, muito intimista. Eu preciso entender quais são os impactos. Para entender quais são os impactos para mim, eu preciso olhar para o meu redor. E aí, para a minha empresa, ou para a empresa, né, para uma empresa, seja qual for, ela precisa entender também qual é o impacto que ela causa nos talentos que ela, com os quais ela é formada, né? Então, já que ela é formada por pessoas, se essas pessoas, se esses talentos que estão ali dentro, eles representam claramente aquela marca, se ela é uma marca mais ou menos plural, seja como for, se ela tem uma pessoa, ela já tem a pluralidade daquela pessoa a respeitar. Se ela tem duas ou mais pessoas, tem todo aquele arsenal de pluralidade para respeitar e fazer com que essas pessoas se sintam bem naquele ambiente. Então, não ser plural, na verdade, nesse conceito de que todos somos, é até difícil, né? É negar a pluralidade que você tem. É quase como se eu dissesse, não, eu sou mulher somente. Não. Mas além de mulher, eu sou branca,
eu sou pós-graduada, sou profissional, eu sou tantas coisas que dificilmente eu consigo criar algum prisma que seja só olhar de uma diversidade minha. Eu preciso das demais. E da mesma maneira, os clientes também são assim. Então, seja qual for o seu negócio, seja qual for a empresa, ela vai impactar o ambiente interno dela e o ambiente externo. E é essa análise que ela precisa fazer para entender qual é o nível de pluralidade ou o grau de pluralidade que ela precisa ter para acomodar bem e afinizar esses dois ambientes. De modo que ela, como empresa, possa falar da linguagem do cliente dela e entregar a mensagem correta, né, para o cliente dela, e que o cliente se sinta capaz de dialogar com qualquer uma das pontas dela, né, ou dos empregados, colaboradores que falam em nome dela, de uma maneira correta, que ele veja link entre isso, né? Em RH a gente usa muito uma expressão que é walk the talk, né? Então você fazer o que você fala que vende tal produto, e dentro de casa você não tem nenhum funcionário que usa aquele produto, ou que é o mesmo público-alvo daquele produto, isso não faz muito sentido para o cliente. Então, ele precisa se ver representado na empresa e, da mesma maneira, o colaborador precisa se ver representado naquilo que a empresa tem de maior valor, né? Porque, sem dúvida, ele é um dos principais ativos da empresa sempre, e ele precisa perceber isso. Acho que essa é a questão do ser ou não ser plural. A gente realmente defende que todos somos, e a gente não deveria negar, nem como empresa, nem como pessoa, isso. Acredito que na questão das organizações isso é flagrante, porque você vive uma sociedade plural e você quer atender com produtos, né, com soluções, serviços, essa sociedade plural. Não incorporar isso, né, dentro da sua estrutura organizacional, em termos de gente, de pessoas, parece assumir um risco significativo para o futuro dessas organizações. Acho que aí é que bate essa questão do até onde eu conseguiria ir, até onde eu posso ir com essas, porque isso vai se apresentar em forma de limitações. Essa pessoa, essa empresa, essa organização, ela vai se limitar às possibilidades que ela poderia ter dentro de uma estrutura interna mais plural. Acho que essa acho que é o principal aspecto, e eu acho que cabe às organizações a procurarem mecanismos, meios, pessoas, né, como você, que possam ajudá-las a entender como incorporar essa condição de estrutura dentro das organizações. E aí cabe aqui dizer que não estou falando parece que a gente fala organizações, e a pessoa imagina uma Ambev, imagina, né? Uma empresa de milhares de funcionários. Estamos falando de qualquer empresa. Tá? Estamos falando de qualquer perfil de organização. Isso não envolve a questão de tamanho. Eu acho que isso é bom ficar bem claro. Não é porque você tem 3 funcionários, ou 15, ou 30, que você não deve pensar, não deve ter essa abordagem na hora de formar o seu time. Agora, uma coisa que me interessa... Está certíssimo, Flávio. Deixa eu só complementar, porque acho que tem um ponto que é importante. Você tocou numa questão relevante, que é o tamanho da organização, né? Realmente, às vezes, parece que esse papo todo é para empresa grande só. Mas não, de fato, como essa é uma mudança, assim, sabe, lembra do dilema do biscoito, né? Se vende mais porque é fresquinho porque vende mais. É um dilema do biscoito também, né? Você tem... isso começou porque toda essa demanda por diversidade e inclusão começou por uma demanda, começou da sociedade, a sociedade que está pedindo isso, ou são as empresas que estão fomentando essa mudança? De fato um dilema, porque você tem empresas grandes e, como eu falei, de fora do Brasil muitas vezes, então são as maiores, multinacionais e tal, que têm essa influência de fora e que trazem para cá essa mudança, mas você tem também um público consumidor, de uma maneira geral, né? E aí a sociedade falando,
que começa a se informar e buscar conceitos e quer se mostrar, e quer mostrar seu valor em todos os sentidos, e percebe, sim, que precisa fazer essa guinada. Então, você tem os dois, você está sendo puxado de todo lado, sabe, como organização. Então, seja qual for o tamanho, sim, é importante olhar para isso, e é bacana ver que tem muitas empresas fazendo isso, né? De novo, nesse mês que passou, em função que está passando, né? Insisto que está acabando o mês, mas ainda não acabou. As empresas, muitas empresas mudaram suas logos, colocaram bandeiras, fizeram ações. A própria Univeritas fez também uma publicação nas redes sociais, bacana, falando sobre a questão do respeito às diferenças, e isso é uma atitude que surge de cada um, né? E que vem de cada um e que faz com que essa discussão seja cada vez mais rica e se transforme em ação, que é mais importante. Bacana. Você ia fazer uma pergunta. Vamos esperar que realmente esse movimento seja alguma coisa para valer. Vai ser, eu acho que não tem um futuro muito promissor para as empresas que se negarem a esse tipo de nova estrutura. Não vou dizer nem nova estrutura, mas né, uma estrutura que represente de maneira mais adequada, seja um reflexo da própria sociedade. Você fica com aquele pessoalzinho todo igual dentro da organização, e aí eu fico imaginando uma empresa multinacional, pequena, grande, não importa, com um monte de gente formada em uma única universidade que vai atender um universo imenso de grupos de consumidores, e como é que esse pessoal vai ter empatia suficiente para atender todos esses mercados. Aí eu falando de forma mais objetiva, para realmente ver se essas organizações pensem de forma mais séria sobre isso. Agora, Silvia, você vê alguma possibilidade de oferecer uma educação para a pluralidade e a diversidade? Isso dá espaço para isso? Sim, com certeza. Existem muitas fontes de informação hoje, até porque, para falar sobre isso, é essencial que a pessoa busque se informar, né? Existe um conceito muito difundido por quem já começa a estudar o tema, que é o conceito de lugar de fala. Esse é um dos principais motivos pelos quais a gente precisa estudar. E aí eu não estou falando a gente que trabalha com o tema, não. Estou falando a gente, todos nós. Você, por ser professor, alguém por ser gestor de uma empresa, outra pessoa por ser educador, e assim vai. Porque, na prática, o meu lugar de fala é o lugar de onde eu posso falar, né? Então, em um momento, eu já até mencionei hoje, o que é o meu lugar de fala como Silvia é da mulher, né, branca, heterossexual, que escolhi ter a minha família, sou mãe, fui nascida e criada na Zona Norte, mas moro na Barra, tenho pós-graduação, falo inglês, já viajei, então assim, eu tenho uma visão de mundo que outras mulheres brancas não têm, que mulheres negras não têm, outras, né? Mas e cada uma tem a sua. Assim, a minha bagagem, né? A melhor analogia é a da mala mesmo. Assim, a minha mala, ela pode até ser igual à sua por fora, porque a gente tem muitas coisas em comum, mas quando a gente abre, é completamente diferente lá dentro. O que eu trago, e essa mala é o que eu ofereço para a sociedade, o que eu ofereço, que é a partir dali que eu construo toda a minha base de valores, as minhas ideias, os meus, todo o pensamento que eu trago e com o qual eu contribuo, não só no meu ambiente de trabalho, mas também nos outros ambientes que eu frequento, né? Onde eu dou aula, onde eu dou uma palestra, onde eu estou com amigos, batendo um papo. Então, seja onde for, eu estou construindo alguma coisa a partir daquela minha mala, que é diferente da sua, que é diferente da Priscila, que está aqui com a gente, da Marina, do Rodrigo, enfim. Todo mundo, cada um tem uma mala diferente. E quando a gente consegue compor isso e colocar, né, quando a gente vê passar aquela esteira do aeroporto com as malas,
a gente está vendo ali a pluralidade em construção. Essa educação do lugar de fala, que é o que eu digo que é a primeira coisa para se aprender, é porque eu vou entender a partir daí que desse meu lugar, a partir do que tem nessa minha mala, eu não posso falar da dor de ser negro, porque eu não vivi isso, né? Eu posso me solidarizar com uma pessoa negra ou preta, entender por que ela prefere ser chamada de negra ou de preta, defender que eu, Silvia, prefiro, então, a partir do ponto de vista do que eu já estudei, prefiro entender que eu vou chamar, nas minhas aulas eu chamo de preta, e vou dizer por quê, mas essa é a minha posição a partir do meu lugar de fala de branca. Eu não vivi preconceito, eu saio na rua e não vivi preconceito. A gente fez uma live para o Camp, essa não foi eu quem conduziu, foi a Soraya, que é a nossa presidente do Camp, com o Gilberto Posidônio, e uma das provocações que ele fez foi muito interessante, até citou racismo, eu citei a pessoa preta, eu me lembrei disso. Ele falou o seguinte, o que você faria, a pergunta é, o que você faria se o racismo acabasse hoje? Né? Se não houvesse mais racismo no mundo hoje? E a resposta dele, que é preto, foi, eu iria ao shopping de chinelo. Você consegue imaginar isso? Você provavelmente vai ao shopping de chinelo. Né? Às vezes. Você já foi ao shopping de chinelo? Já. Então, você ir ao shopping de chinelo, talvez você esteja Coisa pensando assim, qual é a graça de ir ao shopping de chinelo? Porque você talvez nunca tenha... Você foi ao shopping de chinelo e as pessoas olham para você e falam, puta, excêntrico. Meu Deus do céu, metidinho excêntrico. Tudo bem, normal, ninguém liga. Mas um preto de chinelo no shopping, talvez não seja visto assim como um excêntrico, né? E eu posso não ter pensado isso, ou você, porque talvez nós não pensemos assim, de fato. Mas outras tantas pessoas pensam. E isso é o que faz a diferença. Quando a gente pode trocar... Empatia. Né, e quando a gente pode trocar, a gente fala, a gente faz a pessoa prestar atenção no que ela está fazendo, no que ela está falando. Um dos principais... A segunda aula essencial é sobre vieses. E vieses muitas vezes são inconscientes, e esses são os mais danosos, os mais perigosos, porque quando é consciente, eu posso assumir, né, e sofrer as consequências de assumir que eu acho isso e ponto, né? E vou sofrer essas consequências, mas quando é inconsciente, eu nem percebo. E o racismo, de novo, citando como exemplo, muitas vezes é institucionalizado dessa maneira, porque a gente não percebe, né? Então, existem, sim, uma série de temas que podem ser estudados, que tem material aí disponível em diversas escolas sérias, Plural Academy é uma delas, que pode distribuir, que pode, sem dúvida, disseminar informação, conhecimento e espaços de troca que permitam que as pessoas se informem, que levem para as suas vidas, porque não é só para a organização e também não é só para a sua família, é para a sua vida, que levem esse conhecimento para a sua vida e possam, eventualmente, fazer algumas mudanças de chave que são importantes quando a gente conhece melhor esse tema, né? Mas, sem dúvida, todos deveríamos conhecer um pouco mais sobre isso. Legal. Acho que a gente está chegando aqui no fim do nosso bate-papo. O tempo acho que já está no limite. Eu queria agradecer, eu não vou conseguir ler o nome de todos aqui, porque algumas pessoas, o nome não dá para a gente ler, mas gostei dos alunos que apareceram aqui. Obrigado, professor, legal, bacana. Alguns já saíram, mas, enfim, espero que a gente consiga deixar isso aí para futuras consultas. E, Silvia, eu queria agradecer muito por você ter aceitado esse nosso convite. A Univeritas agradece de braços abertos, esperamos que você possa brevemente, né, nos visitar pessoalmente no nosso anfiteatro, no nosso teatro, e participar de algumas atividades que possam trazer esse tema que é bastante... É chato falar, né? Bastante atual, não é questão de atual, é um tema que é importante, deve ser discutido, deve ser levado para dentro do contexto das organizações e principalmente das instituições de ensino superior.
Eu queria Verdade, aproveitar. verdade, Fábio. Fico à disposição, é uma honra, viu? Foi Legal. bacana. Agradeço aí a todos que participaram, aos comentários que eu li, super agradeço também e fico à disposição. Vai ser uma honra participar com vocês de outros eventos. Você parece que tem um evento agora também em julho. Você quer dar um recado para o pessoal? Gostar, muito obrigada. Falo sim, a gente está, enfim, já que você falou, até puxando o gancho da tua última pergunta sobre educação para a pluralidade, a gente está começando agora, no próximo dia 2, o nosso mês plural. É um espaço em que a gente vai fazer semanalmente webinários dentro da nossa página, da Plural e da Plural Academy. As inscrições estão sendo feitas num espaço específico, que é webinar.forall.co. Depois eu posso digitar aqui para o pessoal guardar também, quem quiser, e a gente vai falar sobre diversos temas. Vieses, que eu citei, é um dos temas que a gente traz. A gente fala sobre privilégios e preconceitos. A gente abre falando sobre a mandala das diversidades e as diferenças e as diferentes perspectivas que se tem sobre o tema. E ao longo do mês, toda semana, a gente vai falar sobre um tema diferente, com esse objetivo aí de tornar mais aberto o debate sobre pluralidade e fazendo aí um convite que essa discussão seja internalizada por todos, né? Então, fica o convite aqui para todo mundo. Eu vou colocar aqui o endereço para quem quiser, né, Legal. se inscrever. Tem que ficar fácil de entender o For All. Pois é, vou botar aqui. Bem, para todos aí que tiveram a oportunidade de acompanhar essas palavras aí bem bacanas e atuais e importantes, como eu estou aqui frisando, da Silvia Terra. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa se ver aí numa próxima live. Mas espero de verdade encontrá-los todos pessoalmente. Vamos em breve ter essa oportunidade. Isso é o que é mais importante. Torço para que isso ocorra em breve, ok? Um beijo grande, um abraço muito fraterno a todos. Obrigado agradecer novamente à Univeritas pelo convite e também o convite feito e aceito pela Silvia Terra. Isso foi fantástico. O tema realmente muito interessante. Sucesso, um abraço para todos. Muito obrigada. Tá Obrigada, bom? Fábio. Boa tarde a todos também. Enquanto isso, vejo vocês então no mês plural, webinar.forall. Vamos lá. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Fábio. Tchau. Tchau, tchau.